Bom dia a todos. Esse é o nosso trabalho, essa apresentação do trabalho de aplicações de equações diferenciais ordinárias, na disciplina de cálculo 3. E o nosso tema foi decaimento radioativo. O nosso grupo é composto pelos integrantes Bruna França, Caio Vinícius Pereira Silveira, Hugo Antônio Espina, Lorena Rodrigues Nuslana e Robson Faria Mato Júnior. O Robson não conseguiu participar dessa apresentação, mas nós vamos apresentar normalmente. Então, o que é um processo de decaimento radioativo? A radioatividade ela foi um fenômeno observado no final do século XIX por Henry Becquerel, que observou que um átomo de urânio emitia algumas partículas e se transformava em um isótopo de tério. E mais tarde esse fenômeno foi explorado por Marie Curie, que concluiu que existem alguns átomos que são naturalmente instáveis, no sentido de que o núcleo deles tende a emitir uma partícula e decair em um isótopo, em um núcleo de outro isótopo. E a esses átomos eles recebem o nome de radioativos. Então, e nesse processo ele pode liberar uma emissão, que pode ser uma das três. Pode ser uma partícula alfa, uma partícula beta ou a radiação gama. A partícula alfa é um núcleo de hélio, que tem 2 prótons e 2 nêutrons. Uma partícula beta, que é um elétron. Ou radiação gama, que é uma radiação de alta frequência muito energética. Dessas emissões, as duas que têm partículas têm algumas propriedades de conservação de massa que são importantes para a gente poder modelar as equações de decaimento, que são, para a partícula alfa, um núcleo de massa A e número atômico Z, que libera uma partícula alfa, decai para um núcleo de número atômico Z menos 2 e massa de A menos 4. E para a partícula beta, é um núcleo de massa A e número atômico Z, que libera uma partícula beta, decai para um núcleo de número atômico Z mais 1 e massa atômica A. Desse decaimento, a gente tem uma unidade muito importante, que é a taxa de decaimento. A taxa de decaimento, que é representada pela letra grega lambda, ela mede a probabilidade em 1 segundo de que um átomo de determinado isótopo sofra um processo de desintegração. Então, para a gente ter um exemplo hipotético, a gente tem uma amostra de 1 micrograma, que é 10 elevado a menos 6, de urânio 238, que 238 é a massa atômica do isótopo. Ele libera 50 partículas alfa ao longo de 1 segundo. A gente sabe que 1 mol de urânio 238, possui uma massa de 238 gramas. Então, assim, 1 micrograma corresponde a 2,52 elevado a 15 átomos. Vezes 10 elevado a 15 átomos, desculpa. Isso aqui a gente pode obter por uma regra de 3 simples. Então, dessa forma, a probabilidade nesse exemplo hipotético de que em 1 segundo um átomo de urânio 238 sofra, de 50 em 2,52 elevado a 15, vezes 10 elevado a 15, ou de 1 em 5,04 vezes 10 elevado a 13. E se a gente dividir e pegar um número total, é de 1,98 vezes 10 elevado a menos 14 por segundo. E aqui está a equação de decaimento do urânio 238, que ele libera uma partícula alfa e um núcleo de tério. Para comparação, o valor real da taxa de decaimento do urânio 238 é de 5 vezes 10 elevado a 18, vezes 10 elevado a menos 18. Então, é um valor muito menor do que o desse exemplo hipotético. E aqui está a figura que representa o processo de decaimento, que ele libera a partícula e o núcleo de tério. A taxa de decaimento. Então, a gente pode utilizar essa taxa para obter a variação no número de átomos radioativos por unidade de tempo. Então, a variação no número de átomos radioativos por unidade de tempo é igual a menos o número de átomos vezes a taxa de decaimento. Só que a gente percebe nessa equação que a variação para cada instante depende do número de átomos naquele instante. Só que se o número de átomos diminui, a gente tem que calcular para cada um. Como que a gente pode, então, achar a variação no número de átomos radioativos após um determinado instante de tempo? A gente pode encontrar, então, um problema de valor inicial, em que a gente tem que o número de átomos é uma função de t. Então, a gente tem que dn dt, 1 sobre n, igual a menos taxa de decaimento.
e que o número de átomos no tempo zero é igual ao número de átomos da amostra inicial. A gente pode resolver esse problema de valor inicial por equações separáveis e a gente vai obter a equação 2 como solução, que é o número de átomos radioativos restantes após um instante t é igual ao número de átomos inicial vezes e elevado a menos taxa de decaimento vezes o tempo que passou. E o desenvolvimento da solução pode ser encontrado na parte escrita. A gente não colocou aqui para diminuir um pouco o tempo de apresentação. Outro conceito interessante relacionado à taxa de decaimento de elementos radioativos é a ideia de meia-vida. A meia-vida é o tempo necessário para que metade dos átomos presentes em determinada amostra decaiam completamente. Então, por exemplo, em uma amostra que contenha 32 átomos radioativos, o tempo de meia-vida dessa amostra seria o tempo necessário para que 16 desses 32 átomos decaiam. E esse tempo é o mesmo tempo que, dos 16 átomos restantes, 8 deles decaiam. Então, esse tempo é sempre o mesmo, independente dos ciclos de meia-vida que ocorreram. Então, na figura do lado, a gente pode ver um pouco desse comportamento. Então, no tempo inicial, você tem uma amostra com todos os átomos radioativos e depois do tempo de meia-vida, metade desses átomos decaíram completamente. Então, isso formou um ciclo de meia-vida, e no próximo ciclo de meia-vida, metade dos átomos restantes decaíram novamente. Então, agora, só 1/4 dos átomos iniciais ainda são radioativos. E isso vai se repetindo até que todos os átomos decaiam completamente. Essa ideia ela é muito interessante porque a meia-vida permite fazer um dimensionamento que, olhando para átomos únicos, é muito difícil. Então, por exemplo, você entender a taxa de decaimento de um átomo único radioativo é um pouco complicado, porque o comportamento dele é aleatório. Tem muitos fatores aleatórios e nem sempre dá para você descrever com precisão o que vai acontecer. Então, você faz a análise de 2 átomos do mesmo elemento radioativos, eles podem ter comportamentos muito diferentes. Mas quando você pega uma amostra maior e olha para a meia-vida dessa amostra, você consegue ter um comportamento mais constante e isso permite você dimensionar o comportamento dos átomos individuais com mais precisão do que olhando para eles, exatamente para eles. Então, a meia-vida permite ter essa noção de comportamento e entender melhor como que determinado elemento decai, elemento radioativo, no caso, decai com o tempo. Então, você olha para a amostra geral com mais elementos e tenta relacionar isso com o próprio átomo, com a taxa de decaimento do próprio elemento. Só que para fazer isso, é interessante que exista uma fórmula matemática ou alguma relação matemática que relaciona a taxa de decaimento de uma amostra com o tempo de meia-vida, né? E para desenvolver isso, a gente começa olhando para 2 equações que a gente já conhece. Então, a primeira delas é exatamente a própria descrição do tempo de meia-vida. Então, o número de átomos radioativos depois do tempo de meia-vida é metade do número inicial. E a segunda delas é a taxa de decaimento, que a gente já viu aqui. E então, para chegar nessa relação que a gente está buscando, a primeira coisa que a gente faz é substituir uma na outra, né? Então, a gente substitui número inicial por 2 no número de átomos depois de certo tempo que a gente quer. Então, como pode ver ali na coluna 2, então a gente começa fazendo essa relação, relacionando as 2 fórmulas, né? E para desenvolver isso, o primeiro passo é aplicar o logaritmo dos 2 lados. Então, quando você faz isso, você pode utilizar as propriedades do logaritmo que permitem simplificar muito a fórmula. Então, como a gente pode ver ali na próxima etapa, a fórmula fica muito mais simples depois de aplicar todas as propriedades. E isso permite até tirar o termo número inicial dos 2 lados. E no final, o que a gente tem aqui, o tempo de meia-vida, é o logaritmo de 2 dividido pela constante que a gente já tem, né? E no final, se a gente substituir isso de volta na fórmula da taxa de decaimento, o que a gente tem
é o que está mostrado ali em 3, que substitui o exponencial pelo valor do tempo de meia-vida. E aí a gente consegue fazer essa relação do tempo de meia-vida com o número de átomos radioativos restantes, dependendo do ciclo de meia-vida que a gente está olhando. Uma importante aplicação do decaimento radioativo é a datação de fósseis, sedimentos e materiais por meio do carbono 14. O carbono 14 é um isótopo do carbono 12 e ele emite partículas beta. Então, os seres vivos, por exemplo, mantêm por meio do metabolismo uma proporção constante de carbono 14 e carbono 12 no seu organismo. Porém, quando eles morrem, como o metabolismo para de funcionar, o carbono 14 começa a decair. E essa proporção que antes era constante começa a se modificar com o tempo, conforme os períodos de meia-vida do carbono 14 vão decorrendo. Então, essa relação permite que, com certa precisão, se defina quando esse ser vivo morreu. E isso pode ser uma informação muito útil para análises, comparações e estudos talvez sobre esse organismo ou talvez sobre outros temas relacionados a esse organismo. E muitas vezes isso abre muitas informações importantes para estudos em diversas áreas do conhecimento. Agora serão demonstrados 3 exemplos de aplicações práticas do decaimento radioativo. Como já visto, o decaimento radioativo é muito empregado por historiadores, por permitir realizar a datação de diversos objetos históricos. Como exemplo, temos o sudário de Turim. Para quem não conhece, este objeto histórico é um lençol funerário em linho puro. Este pano foi encontrado em 1956 e contém o negativo da imagem de um corpo humano que se acreditava ser o de Jesus. A datação de carbono 14 foi realizada em 1988 pelo Museu Britânico, revelando que as fibras do tecido continham entre 92% e 93% do carbono 14 original. Por meio dessa informação, é possível estimar a idade do sudário. A função que determina a quantidade de material radioativo de carbono 14 em qualquer momento é dada pela equação abaixo. A fração de carbono 14 original que permanecerá após T anos é estimada pela essa equação aqui que estamos apresentando. Tomando o logaritmo natural em ambos os membros e resolvendo para T, tem-se a seguinte equação, onde colocamos ln aí em ambos os lados da equação, depois isolamos o exponencial e, por fim, isolamos o t, que é o tempo que estamos querendo calcular. Como o percentual de carbono 14 corresponde a um valor entre 92% e 93% do valor inicial presente na amostra, substituímos a razão NT dividido por NI por 0,92 e 0,93 e obtemos um limite superior e inferior para a data estimada. Sendo assim, encontramos um limite de 600 e 689 anos. Com isso, a gente pode concluir que em 1988, quando o teste de carbono 14 foi realizado, a idade do sudário estava entre 600 e 689 anos, colocando desta forma a sua origem entre os anos de 1299 e 1388 d.C. No problema 3, temos um caso de isótopo radioativo. Um isótopo radioativo tem uma meia-vida de 16 dias. Você deseja ter 30 gramas do isótopo no final de 30 dias. Calcule a quantidade inicial do isótopo. Para resolver esse problema, nós temos 2 tipos de solução. Inicialmente, a gente vai apresentar a primeira solução, igual está sendo apresentado aqui na tela. Seja n de t a quantidade presente no instante t,
e N a quantidade inicial, utilizando a equação 2, temos que, igual podemos observar na equação abaixo. Para t igual a 16 dias, teremos N de 16 é igual a N inicial dividido por 2. Logo, teremos N inicial vezes constante elevado a menos 16 vezes lambda é igual a N inicial dividido por 2. Logo, mais abaixo, igual podemos observar, vamos obter a nova equação, que é a constante E elevado a menos 16 vezes lambda, que é igual a 1/2. Aplicando o logaritmo natural em ambos os lados da igualdade, obtemos lambda é igual a ln de 2 sobre 16. Logo, obtemos a função que determina a quantidade de isótopo radioativo em qualquer instante t em dias, como podemos observar abaixo. Desenvolvendo as equações, como podemos observar, chegaremos no resultado final, que N inicial é igual a 110 gramas. E como a gente tinha falado no início do problema 3, a gente também apresentaria uma segunda solução. Como o problema nos informa, o tempo de meia-vida a gente também pode utilizar diretamente a equação 3, igual a gente está vendo aqui na tela. E o resultado também vai ser o mesmo, igual a gente viu um pouquinho mais acima. O resultado vai dar 110 gramas e para isso a gente teve o auxílio de uma calculadora científica. E por fim, está aqui as referências de onde a gente tirou auxílio para poder elaborar esse trabalho.